Gente, 7 capítulos. 7 capítulos? Precisava? Mas foi bem, saiu o Pânico 7. E mesmo com um monte de polêmica que tem, nós vai vir aqui fazer review. Porque aqui é fã. Fazer o quê? O legado do Wes Craven. Fazer o quê? Vamos? Vem. Oi, gente, aqui quem fala é o Nani. E você tá aqui porque teve Pânico 7, mesmo depois de todo o quebra-pau. Então agora a gente vai ter que falar, antes de fazer review, do que aconteceu com esse filme. A produção do filme estava desenvolvendo uma continuação depois dos episódios do Pânico 6 que se passam em Nova York. Com as protagonistas Melissa Barrera e a Jenna Ortega, as sisters, mais que irmãs sisters. Elas acabaram tendo um problema com a produção do filme quando a Melissa se posicionou pró-Palestina nas redes sociais. E a gente não sabe se teve alguma outra situação no backstage também, eu não sei falar, porque as declarações foram super assim estranhas. Quando a Melissa foi demitida por se posicionar pró-Palestina, para a empresa, né, a Paramount ser uma empresa pró-Israel, a Jenna Ortega pediu demissão. E aí eles, segundo fontes, gastaram 500 mil para reescrever o roteiro. E nessa produção em específico, o Kevin Williamson, que era o roteirista da franquia original, também é o diretor. E aí eu acho isso limitante, porque pode ser que ele tenha uma visão legal, só que para escrita, às vezes para adaptação, uma pessoa mais capacitada. Porque daí são duas visões juntas, né? Aqui é ele e ele. E aí ele tem outras pessoas, né, ajudando ali na escrita, mas a direção ficou para ele. A produção também. E aí eles reescreveram a história, só que daí aqui eu vou dar um ponto meu. É muito engraçado, uma questão, claro, política, a gente sabe, né? É uma empresa bem trampista, a Paramount. Então eles são pró-Israel. Mas o que eu achei curioso é o seguinte, existem atores, e aqui eu vou falar atores mesmo, e é só uma reflexão, que fizeram coisas muito piores. Desde abandono familiar, até esquartejamento, até abandonar. Mas tem atores em Hollywood que fizeram as coisas muito sinistras, sabe? E aí é muito estranho eles abandonar alguém de uma franquia muito grande e que deu bilheteria por causa do posicionamento. Isso é muito estranho, soa muito como briguinha de ego, sabe? Não sei falar também, mas é muito esquisito como eles abandonaram as duas, trocaram o roteiro muito rápido por uma questão de ego real, de ambas as partes. Mas ali é um posicionamento político. Não tô lá pra saber como é que funciona isso também, né? Mas enfim, reescreveram o roteiro e daí voltaram pra pessoa que carregava a franquia nas costas, que é a Neve Campbell, interpretando a Sidney Prescott. E aí a gente volta a história pra Sidney, lá na casa dela, quietinha em casa, com a família dela de boa. E aí o que conta esse filme? O que a gente vai falar de Pânico 7, que depois de todas essas polêmicas, né? A Paramount pra comprar a Warner Bros. Quase que aconteceu. E aí eu fiquei com medo quando isso aconteceu, porque na verdade tá um rolo, né? Mas eles queriam fazer o Pânico versus não sei o quê, porque a Warner Bros. É todo mundo de monstro, né? Aí por isso que ele fazer uma cagada dessa é muito rápido, ele não vai saber. Mas aí o que conta Pânico 7? Conta a história da Sidney Prescott vivendo na casa dela numa boa, com a filha dela. E ela está tendo vários embates com a filha. Por quê? A Sidney é uma pessoa traumatizada. Todas as pessoas que ela já amou, as pessoas da vida dela, em algum momento acabaram sendo mortas ou em algum momento acabaram se declarando assassinas. E aí a gente tem que lembrar que a Sidney perdeu todo mundo de várias esferas da vida. Tanto na adolescência ela perdeu parte da família dela e os amigos. Na fase adulta ali na faculdade ela perdeu os amigos da faculdade. na fase ali mais velha, né, anos depois, ela acabou perdendo outras pessoas, inclusive a prima dela sendo assassina, perdeu até a tia. Aí lá na frente, entendeu? Ela vai perdendo todo mundo, ela sempre vai tem que renovar as relações, que a galera vai morrendo. E aí como que ela vai começar a confiar nas pessoas, criar novos vínculos? E aí ela e a filha dela acabam tendo problemas, porque a filha dela quer saber mais sobre a mãe. Ela só sabe sobre os documentários, filmes e nananã que tem sobre ela. E a mãe não quer entrar em assuntos porque são muito delicados para ela. E aí a gente tem esse problema, porque a menina carrega essas informações, né?
Porque, tipo assim, é parte da família dela. Morreu vó, morreu tia, morreu não sei quem. Só que é parte da família dela, sabe? E aí é legal, porque a Sidney tem um marido muito gente boa, um policial. Ela tem a filha dela ali, as crianças menores estão na casa dos avós paternos, porque os maternos estão todos mortos. E aí, de novo, assim como o Pânico 4, que eu comentei no vídeo anterior, a Courtney Cox não tem um bebê, a Gale, porque é muito ruim lidar com criança em 7, filme de assassinato com criança, Pânico 7, tira as crianças da Sidney, vai pra casa dos avós, fica só quem é ali, pelo menos 16 mais pra poder morrer, porque senão pega mal. E aí eles fazem exatamente isso. E aí o que acontece? Começam a acontecer incidentes de assassinato dentro da casa da Sidney. E ela com uma postura totalmente diferente agora. Apareceu o assassino, não vamos fugir dele, vamos pra cima. E depois a gente foge da cidade, some, porque ela sabe como acontece e o que já aconteceu. E aí quando isso acontece, eu não vou dar spoiler aqui, né? Eu vou dar spoiler só lá no final, mas isso aqui faz parte do roteiro. Tá tranquilo. Quando isso acontece, a Sidney acaba entrando numa situação onde ela não vai poder fugir. E ela vai ter que ir atrás de quem é o assassino. Porque elas já sabem que eles nunca vêm sozinhos. E quais as consequências, né, de achar que resolveu muito rápido essas coisas. Ainda mais quando ela recebe a Gale Weathers, que é outra sobrevivente aí. E aí a gente vai assistir um filme desenrolando essa relação entre mãe e filha, perseguição, e o foco narrativo é essa questão familiar. Então, o foco daqui não é só, tem alguém matando, vamos descobrir quem tá matando. Não. É a filha entender o lado da mãe quando ela passa pelo que a mãe passou. E até de alguma forma paradoxa, porque ela passa pelo que a mãe tá passando. O filme se estende ao longo disso, quando esse Ghostface começa a perseguir a filha, pra depois chegar na mãe. E aí a Sidney mostrando todas as skills que ela tem já de ser uma grande sobrevivente. E aqui ela tem uma postura muito mais agressiva, muito mais eu vou pra cima, muito mais estratégica, muito mais preparada e muito mais Mortal Kombat, gente. Aqui é a versão da Sidney assim, pró. E aí o filme se estende ao longo disso, mas com foco narrativo sendo essa questão familiar. E aí a gente vai agora falar de alguns... Antes de falar dos prós, eu vou falar de alguns contras desse roteiro. E lá no final eu vou falar dos spoilers, fica tranquilo aí. O primeiro contra é o seguinte: pelo foco narrativo ser esse, o filme, óbvio, né, estende protagonismo para essas duas e para a relação das duas. E ainda assim nem é 100% bem explorado, não. Mas a gente entende que é o foco. E aí o que tem de contra aqui? A gente tem pessoas na narrativa que não se encaixam, que não fazem sentido, e eles batem em uma receita de trazer, falar as regras, não sei o que não mescla no filme, não acrescenta quando a gente percebe que a narrativa principal é essa. Esse cara que é esse assassino quer matar a Sidney, a filha dela, atingir diretamente ela. E aí, essa postura faz com que as outras pessoas que tentam debater essa questão da franquia, os personagens que aparecem para falar sobre isso, fiquem deslocados. Que é o caso deixa eu lembrar o nome aqui, meu Deus. Do Chad e da Mindy, os irmãos. Eles ficam super deslocados aqui, tal qual a Gale Weathers. Só que a Gale tem uma ancoragem ali, que ela é uma pessoa do passado da Sidney, e é a única pessoa que a Sidney tem. Então a Gale ainda faz mais sentido, né? Além de ela ser uma ótima atriz e um papel muito relevante, ela tem esse contra de que ela fica meio solta no filme. Ela tem uma participação importante, ela faz uma participação importante, ela consegue algo que ela sempre quis pra narrativa da franquia, só que esses personagens ficam soltos, eles não tem muito sentido pra estar ali. E aí tem um contra que a Gale sempre faz, que é a mídia em cima de vítimas, né? Que é o que acontece sempre, mas aqui a Gale, ela tem um pouquinho mais de entendimento da situação, porque ela, né, passou por muito sobre isso. Ela sempre fala, eu fiz um livro sobre isso. E aí tem esse contra dessas pessoas soltas. Tem um contra muito grande, que eu não vou dar spoiler, mas eu vou ter que falar sobre ele, que é a motivação do Ghostface. É muito estranha. Só que lá nos spoilers eu vou falar que eu achei, assim, é estranha, mas fez sentido com o que foi construído.
E aí eu vou falar lá na frente. Mas é muito estranha a motivação. Parece muito solto. E aí ao longo do filme a gente vai vendo várias deixas que dá pra ver que foi feito porque o roteiro foi reescrito. Que essa não era uma ideia que foi maturada. Essa é uma ideia que foi feita às pressas. Então tem várias cenas assim que você presta muita atenção. Você vai falar, isso aqui foi reescreveram mesmo, isso aqui escreveram rápido. Tem muitas assim. Só que o filme é muito bem filmado, tá? Mas assim, as minhas principais reclamações são essas duas. Porque esses personagens ficam soltos, aí deixa a narrativa estranha e a motivação desse Ghostface. Só que daí vamos falar dos prós agora, porque tem prós legais. O filme tem cenas de ação muito interessantes, né? O filme é muito bem filmado. O Ghostface é feito numa posição muito legal, ele assusta, ele ainda dá medo. Ele ainda é uma figura que funciona ali para essa função. E ele é inteligente dessa vez. Então, é um filme que deixa a gente muito aflito, porque a gente tem uma conexão. É criado um vínculo pra gente entre os dois personagens principais, que é a mãe e a filha. E a gente sofre com eles, porque, muito triste assim, de perder até a filha agora, pelo amor de Deus. E aí a gente vai assistir isso desesperados, com Ghostface muito violento e muito inteligente. E aí as vítimas aqui, parte delas também são muito inteligentes. Elas não são mais burras de ficar subindo escada acima ou ficar se escondendo dentro de guarda-roupa. Elas são mais ligeiras. E aí deixa o filme mais interessante. Outro pró são mortes muito inesperadas e de imposições, posturas, situações muito inesperadas. Eles usam novos espaços, novos ambientes, eles usam protagonistas mais inteligentes. Então as mortes ficaram, claro, muito gráficas, só que mais criativas. E outro pró é o clima de tensão que o filme tem. Então o filme tem um clima muito intenso de tensão, de desespero, de pânico. E ficou bom, ficou bem feitinho essa parte. Amarra a gente, segura a gente na história. E aí até para esses contras que eu comentei aqui, esses prós deixam a gente ali... Pelo amor de Deus! Eu gritei várias vezes. Eu falava segurando o braço do outro. Pô, a cara dela quebra-pau. E aí as atuações são muito boas. Aqui a Neve Campbell brilha muito. A Courtney Cox tem o seu shine. Mas a filha dela, eu não achei ela tão carismática. Ela é boa, ela é uma atriz boa, mas eu não achei ela tão carismática e nem com tanta semelhança. Isso atrapalha um pouquinho. Mas as atuações são boas, são legais. Tem esse problema do roteiro, desses personagens mal encaixados, aqueles diálogos de franquia perdidinho, mas ele tava bem. O elenco tava bom. E o último pró que a gente tem que comentar é a cena de abertura é muito legal. Muito legal. Ficou uma vibe estranhas, mas estava boa. Fiquei impressionado. E aí aqui tem, de novo, críticas a franquias. E essa parte mais... Antes de dar nota, eu preciso falar isso. Tem críticas a franquias. E de novo tem... não tem nessa, né? Aquele castigo sexual dos jovens e da questão do despertar dessa sexualidade. Tem essa conversa de novo, mas aqui tá readaptado para essa nova ideia, né? De futuro, nova geração e tal. Mas a gente tem de novo o despertar da maturação sexual e o assassino aparecendo de novo. E isso repetindo com a filha da Sidney, né? Que no primeiro filme... A gente tem esse despertar da sexualidade da Sidney sendo atrelado, não só a culpa da mãe ter morrido, né, num caso de que a mãe dela também era infiel ao pai, mas também por um caso de castigo também, né, o Ghostface aparece para querer matar ela, os amigos dela, depois do despertar sexual dela. E aqui a gente tem isso, só que aqui a gente tem, de novo, o Ghostface usando tecnologias do momento. Então tem o uso de inteligência artificial, tem o uso de chamada de vídeo, além do rastreador de celular, a gente tem várias outras funções da tecnologia dentro do filme. E aí tem uma cena no final onde a Sidney entra numa casa, que ela tem uma interação praticamente ao vivo com uma AI, que o Ghostface usa para ameaçar ela, e... essa inteligência artificial usa vários dos devices, né, dos dispositivos na casa que tem câmera integrada. E daí vários deles tem. E aí a gente vê ela se ligar disso e ela vê que está sendo monitorada.
Muito interessante ver como eles adequam esse movimento do serial killer para essa posição. Esse eu não lembro. Esse tem um telefone fixo, sim. Tem que ter, gente. Tem que ter. Da franquia tem que ter um telefone fixo. Esse tem. Então é legal ver isso de novo. Tanto dessa questão da maturação sexual, quando despertar da sexualidade, né? E esse castigo que o Ghostface aparece ser de vez em quando. E essa questão da tecnologia sendo remodelada para os movimentos do assassino. Super legal. E que nota que eu dei para esse filme? Eu dei nota, vou ter que ler aqui que eu anotei. Eu dei nota 6,5 de 10. Quase dei 7, mas agora sim, eu tava gravando, falei, vou descer para 6,5. É um filme legal, ele entretém, ele enche a gente ali, eu passei muito desespero. Eu achei legal ter essa narrativa da mãe e da filha, da Sidney se entendendo enquanto mãe, e ela precisar passar por cima disso, sempre vários desafios. Mas tem várias falhas ali que é difícil, só que tem cenas ótimas, cena da cafeteria, tem, entendeu? Várias cenas que são muito boas. E tem interações, estratégias muito legais. Fechamos aqui, tá, meus queridos? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar se você foi ver, se você gostou. Eu não achei o melhor da franquia, mas também não achei o pior de todos. Mas ele... dá pra ver que a receita tá desgastada e vai ter que pensar novas modalidades. Parece que o 8 já tá em preparação. E eu vou ver com certeza, mas... parece que já tá em preparação. Agora, você que quer spoiler, fica aqui que nós vai falar agora. O que aconteceu? Sidney e a filha dela e o marido são atacados dentro de casa por um Ghostface que é brutalmente espancado por elas e por eles, só que ele tenta revidar, machuca eles também, claro. E ele é assassinado, por fim, atropelado pela Gale, que chega porque viu que teve assassinatos lá de abertura em Woodsboro e correu pra casa da Sidney porque sabia onde isso ia parar. E ela mata esse Ghostface, que era um doidinho do sanatório, um Tony maluco do sanatório. E elas vão no sanatório descobrir de onde veio esse cara. Lá elas descobrem que aparentemente o Stu Marker, que era um dos assassinos lá de 96, aparentemente estava vivo e vivendo no sanatório. Porque tinha uma lenda de que ele não foi encontrado o corpo do Stu. Que ele morreu, mas ninguém achou. E aí eles vão atrás. Eles vão atrás descobrir onde está esse Stu Marker. E aí a família dela sendo atacada, a filha Tonha, né, deu toque de recolher na cidade, vamos pro rolê. Aí todos os amigos dela são mortos, inclusive o namorado. Ela foge pra cafeteria, é sequestrada. Enquanto isso, a mãe, Sidney, achou que a filha estava com o pai foi assassinado. E aí... a menina tava aprontando de rolê, vivendo uma chacina com os amigos. E ela tentando fazer esse Stu Marker aparecer em uma chamada de vídeo, dando uma entrevista pra Gale Weathers na central de TV da cidade, ao vivo. Nisso, a gente tem a Sidney descobrindo que a filha dela foi, né, raptada pelos Ghostface. E eles tentam matar a mãe e a filha na frente do cadáver do pai. Alguma modalidade elas fazem para conseguir se livrar desses Ghostface ali. Descobre-se que o pai tá vivo. E a Sidney aqui ativa o modo dela Mortal Kombat para assassinar a vizinha, que é a vizinha Ghostface, que usou uma justificativa de que a Sidney salvou ela no momento de escuridão e que ela se arrepende e que ela queria ser a nova Sidney. Uma mulher maluca, completamente maluca. O discurso dela é doido. E sabe o que me deixou, assim, um pouco mais ok com isso? Ela saiu do sanatório, gente. Ela estava internada no sanatório, ela era... E o marido dela trabalha lá. Também, os dois. Entendeu? Tony, aí cataram um doidinho do sanatório pra levar lá, pra assassinar. Malucos, entendeu? Psiquiatra, né, aquele meme? Psiquiatra. Ela é doida, gente, a vizinha. Completamente doida. Obcecada na Sidney, assim como o filho dela era. E, gente, maluca. Então, assim, a Sidney ativa o modo Mortal Kombat, gente. O jeito que ela quebra o pau com esse Ghostface, que ela parte pra cima e pula a cara dela e assassina essa mulher, é excelente. Lava a alma, só que a motivação fica muito solta. Mas pra mim, a motivação foi explicada quando ela explicou que ela ficou internada no sanatório, entendeu? Ela tava
internada no sanatório, doida. Então aqui a gente tem a primeira doida. A gente tem a doida mãe do rapaz, lá no 2. Que é jeitinho de doida. Ela tinha um jeitinho, ela falava assim. Mas essa aqui é doida oficial, com um laudo. E aí o marido dela trabalha no sanatório, ajudando os assassinatos. E o doidinho lá que matou a Sidney sem motivo nenhum. Tentou matar a Sidney sem motivo nenhum. Porque acaba o filme com o quê? Gay, o Sidney e a família viva. Ele vai fazer um 8 pra perturbar. Só que aqui, entendeu? Foi tudo. Eu adorei. Aí pra mim ficou melhor a motivação quando explica que ela saiu do sanatório. Pô, doidinha. E o cara funcionário também doido. Aí o filme acaba com todo mundo bem. Dum, 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 dum. Aí o filme tem várias, né, referências ao passado. Os lookinhos da Neve Campbell, né, da Sidney, igualzinho do Pânico 3. Tem a trilha sonora do primeiro filme. Então, gente, ó, valeu, é legal ir ver no cinema, tem vários jumpscare, o filme deixa a gente aflito. Então, a experiência do terror, sim. O roteiro, bem, mas eu gostei dessa narrativa mãe e filha. Aí vocês comentam aqui, tá? Beijo, gente, a gente se vê.